Vocês gostam de filmes com super-heróis assim? Alguém tem um herói que seja da preferência, o mais bacana, assim, que você gosta mais? Alguém? Tem lançado alguns filmes aí ultimamente, né? E parece que lançou um Superman aí dentro desse universo de heróis, só que é o universo da DC, que é concorrente da Marvel. Você gosta de algum herói assim? Qual que vocês gostam mais, Marvel ou DC? Vocês são de qual time aí? Da Marvel? É isso? Marvel, né? Por incrível que pareça, eu nunca fui muito afeiçoado às histórias dos heróis, porque eles sempre me pareceram meio falsos assim, no sentido de que parece fácil você ter algo totalmente extraordinário e usar aquele algo extraordinário. O que sempre me chamou a atenção foram os desenhos com pessoas comuns, assim. Então, vou dar um exemplo que não é do seu tempo. Tem um desenho que é do Snoopy, que tem um personagem, Charlie Brown. Cara, Charlie Brown é um menino normal, que ele vai ser sempre enganado por uma menina, que diz que vai segurar uma bolinha de futebol para ele chutar. Aí ela diz, não, dessa vez eu vou segurar. Tem sempre, né, uma historinha ali para ele acreditar nela, e ele corre. Na hora que ele vai dar o chute, ela tira a bola da frente, aí ele chuta o vento, cai. Então, eu sempre gostei disso, porque era uma pessoa normal, igual a mim. Eu nunca tive grandes habilidades, nunca fui, né, super em nada. Pelo contrário, sempre fui muito mediano nas coisas que eu fiz. Mas o que me encantou quando eu comecei a ler as histórias dos heróis da Bíblia foi que, na verdade, Deus sempre escolheu pessoas relativamente comuns, assim, para fazer história, né? Então, por exemplo, tem um lance muito bacana. Você vai lendo o Evangelho, Jesus vai chamando aqueles homens ali que são pescadores, são cobradores de impostos, pessoas normais ali para o grupo dele. E aí tem uma hora já no final do ministério de Jesus, que Jesus vai entrar num lugar que é um lugar de cultura grega. E aí os discípulos vão à frente para perguntar se Jesus pode passar por ali até dormir ali naquela cidade. E aí aquele pessoal diz assim, não, a gente não quer que ele passe por aqui não, manda ele ir para outro lugar. Aí vem dois discípulos de Jesus, que são João e Tiago, que são irmãos, e dizem para Jesus assim, poxa Senhor, você tem tanto poder, né, e concede poder para a gente, vamos pedir para cair fogo do céu e matar todo mundo daquela cidade, porque eles estão te rejeitando. Aí Jesus fala para eles assim, cara, vocês não sabem de qual espírito que vocês são, não. A gente não veio para destruir as pessoas, a gente veio para salvar essas pessoas. Então, olha só, são pessoas normais que ficam com raiva, que têm defeitos, beleza? Pessoas que poderiam ser da nossa família, gente normal, gente comum. Incrivelmente, Deus chama essas pessoas para fazer obras maravilhosas. Quando a gente lê a carta aos Hebreus, no capítulo 11 que a gente vai ler, a gente vai ver exatamente uma lista de pessoas que são diferentes das outras. Mas elas são diferentes não porque elas tinham alguma coisa especial. Elas são diferentes porque elas receberam do amor de Deus e da graça de Deus, que são muito mais especiais do que qualquer outra coisa humana que se possa ter. E nesse sentido, pessoas totalmente normais, igual a gente, entram para uma lista de pessoas exemplares, porque Deus fez isso, entende? Então saca só, Deus nos escolhe e torna a nossa vida totalmente extraordinária, pelo seu amor que se derrama sobre nós. A gente vai ver essa lista agorinha. Você sabe qual é essa carta aqui? Essa carta diz que é aos Hebreus, significa que essa carta é aos judeus. O que aconteceu no início do cristianismo? Jesus vem, Jesus estabelece a sua igreja, e a galera daquele povo ali, que eram os judeus, muita gente se converte no início. E aí, uma parte da igreja é formada por pessoas daquele povo. Beleza? A galera que era de Israel. Uma outra parte era formada por um outro povo, povos de fora, que esses na Bíblia são chamados de gentios. Então, essa galera dos hebreus, de Israel, essa galera se converte.
E aí o autor dessa carta vai tentar convencê-los mais uma vez de que Jesus é maior do que tudo que tinha sido apresentado no passado. Então Jesus é maior do que Moisés, Jesus é maior do que todo mundo. Quando eles chegam a essa conclusão, esse autor no capítulo 11 vai fazer uma lista de pessoas que viveram fiéis a Jesus Cristo no passado, pessoas daquele povo. São pessoas que a gente conhece pelas histórias bíblicas. Você conhece Sansão? Já ouviu falar? Sansão? Já ouviu falar de Moisés? Poxa, já ouviu falar de Davi? Já ouviu falar de Sara, de Abraão, de Isaac, Jacó? Já ouviu falar dessa galera? Então, é essa galera que esse pessoal aqui que escreveu essa carta vai relembrar e vai dizer assim, cara, é possível viver juntinho com Deus. Só que o grande lance que a gente não repara é que quem estava recebendo essa carta estava sendo perseguido nessa hora. Então era assim, a galera se converteu ao cristianismo, eram judeus, mas que estavam sendo perseguidos por serem cristãos. Então, não era impossível que essas pessoas dessem um passo para trás, no seguinte sentido, ser cristão é ser perseguido, eu estou nessa posição de perseguição, tá ligado? Lembra de Coliseu, Império Romano? É isso que está rolando aqui. Então, essas pessoas eram jogadas no Coliseu, o Coliseu não parou, a igreja, essa não é do set list de vocês não, né? Então, eu ouço essas músicas. O Coliseu não parou a igreja do Senhor. Então, essa galera que estava nessa posição de cristão era perseguido. O que poderia acontecer? Pela perseguição, pelo medo, eles darem um passo para trás e dizerem assim, não, a gente não é cristão, a gente é judeu. E aí, poxa, os judeus não estavam sendo perseguidos. E eles voltarem a praticar tudo aquilo que eles praticavam antes, como se eles não fossem salvos por Jesus Cristo. Se ligou qual é a parada desse texto? E aí, o autor dessa carta vai dizer assim, não, vocês não podem dar esse passo para trás. Porque todo mundo que foi salvo lá no passado, foi salvo igual a vocês. Às vezes a gente pensa assim, poxa, o que a Bíblia do Antigo Testamento diz e a Bíblia do Novo diz? Parece que são coisas diferentes. Então parece que a Bíblia do Novo Testamento fala que a galera é salva pela fé, mas quando você olha para o Antigo Testamento, pode parecer que a galera seja salva por qualquer coisa. Mas não, a Bíblia sempre contou a mesma história. Todo mundo que foi salvo pela fé somente. Todo mundo que foi salvo pela fé somente. Não foi salvo por nada que fez. Todo mundo que foi salvo pela fé. Só que no passado, eles acreditavam em algo que viria. Nós acreditamos em algo que já veio. Mas nos dois sentidos, seja para frente ou seja para trás, a salvação depende da fé somente. Quando você olhar para as coisas que são feitas aqui, você não pode se enganar pensando assim, mas está dizendo uma opção de coisa que foi feita. É verdade, porque a fé gera uma porção de coisa, a fé faz, beleza? Então, a fé não se sustenta sem atitude. A fé, na verdade, gera uma porção de transformação na nossa vida. Então, tem muita coisa sendo feita. Não é para você ficar dormindo aí, não é para você ficar parado. Não, tem muita coisa para se fazer. Só que o que faz é a fé, na verdade. E a fé é aquilo que nos salva e nos sustenta nessa caminhada. Então, a pessoa que escreveu essa carta, que ninguém sabe quem é, escreveu para isso, para essa galera não dar um passo para trás, dizer, a gente abandona esse negócio aí porque está difícil demais, está perigoso demais ser cristão, a gente vai voltar a ser judeu como a gente era antes. Todo mundo entendeu? Hebreus capítulo 11, verso 11 diz assim, pela fé, também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso, também, de um só homem, praticamente morto, saiu uma posteridade tão numerosa
como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Amém. Primeira lição que esse texto traz para a gente. Pessoas comuns são chamadas para uma vida que reflete a glória de um Deus incomparável. Gente comum é chamada para viver uma vida gloriosa, porque essa glória da nossa vida, que é totalmente comum, ela é reflexo daquilo que Deus, o Deus incomparável, o Deus totalmente glorioso, o Deus totalmente majestoso, o Deus totalmente diferente de nós todos. Esse Deus é aquele que declara que a nossa vida vai ser diferente, é aquele que destina a nossa vida para um destino diferente, é aquele que ruma a nossa vida para um caminho totalmente glorioso e maravilhoso como esse Deus é. Saca só, esse texto vai fazer várias listas, então eles começam com uma lista bem antiga. Se você continuar com a Bíblia aberta aí, no verso 4, primeiro o autor de Hebreus vai retomar aqueles caras de antes do dilúvio, e aí vai falar de Abel. Lembra de Abel? Caim e Abel, já ouviram essa história? Abel vai lá, faz uma oferta a Deus, Caim faz uma oferta, a oferta de Abel é aceita. Depois o irmão fica com inveja, vai lá, mata o próprio irmão. Então vai falar sobre a fé de Abel, depois vai falar sobre a fé de Enoque. Você está lendo a Bíblia? Saca só. Se você não lê a Bíblia, você não vai entender nada, beleza? Porque a Bíblia é interpretada pela própria Bíblia. Então você tem que estar lendo a Bíblia o tempo todo para ir entendendo essas partes, senão a gente fica boiando. Então, fala de Abel, depois fala de Enoque. Lembra da história de Enoque? Enoque vivia com Deus, e aí chega uma hora que Deus se agrada tanto da vida de Enoque, que Enoque vai ser levado para o céu sem morrer. Beleza? Essa é a história bíblica. Depois vai falar de Noé, e aí vem o dilúvio, e Noé faz uma opção de coisa lá tal, e salva sua família. E aí agora vai falar no verso 8 de Abraão. Então fala de Abraão no verso 8, fala dos filhos de Abraão, fala de Isaac, depois fala do neto de Abraão, que é Jacó, e volta para falar de Sara. Olha só o que diz o verso 11. Pela fé também, a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa. Então olha só que quadro que está sendo apresentado. Sara, ela já estava muito velha. Sara já era muito velha. E aí Deus promete um filho para Sara. Essa promessa era tão fora de sentido, tão maluca, que o texto lá do Antigo Testamento de Gênesis vai dizer que Sara deu uma risada. E aí ela, sozinha, ela ouve aquela promessa e ela dá uma gargalhada. E aí quando ela dá uma gargalhada, aqueles que vieram da parte de Deus vão dizer para ela assim: por que você está rindo? Aí ela, não estava rindo não, tenta dar uma de chavada, sabe? Quando você ri da piada errada. Acontece isso comigo o tempo inteiro. A pessoa vem para mim ali, fala um troço sério, eu não sei que a pessoa está falando sério. Para mim está todo mundo brincando o tempo todo. Aí a pessoa vem, eu dou aquela risada. A pessoa não é séria, eu já fico todo sem graça, meu Deus. A pessoa fala assim: Clóvis, terminei com o meu namorado. Eu dou aquela risada, tipo assim, tá zoando? Não, é sério. A minha cara, enterrar um buraco, enterrar minha cabeça naquele buraco. Então Sara deu uma risada, tipo assim: velha, como é que eu vou ter filho, velha? Aí quando o anjo do Senhor vai lá falar com ela, ela não riu sim. Aí, olha só que parada maneira. Deus é tão misterioso e maravilhoso, que ela vai colocar o nome do filho dela de riso, que é Isaac. Isaac significa riso, aquele que traz alegria. Porque quando ela ouviu a notícia que ela ia ficar grávida, ela riu, mas ela não riu de felicidade, ela riu duvidando. Essa pessoa que ao mesmo tempo duvida, é a pessoa cheia de fé que vai ter esse filho depois. Olha só como é que o texto, sem misericórdia nenhuma, descreve Abraão, verso 12. Por isso, também de um só homem é Abraão. Esse um só homem é Abraão, beleza? Praticamente morto. Essa parte você nunca deu risada lendo a Bíblia. Cara, eu dou risadas direto lendo a Bíblia,
Porque é muito engraçado. Olha o que o texto está dizendo, cara. Que Abraão, coitado de Abraão, ele estava praticamente morto. Como é que uma pessoa, não sei se você está entendendo a minha piada, beleza? Se não entendeu, pergunte para os seus pais depois, quando você estiver lá na sua casa. Como é que uma pessoa quase morta vai ter filho? Não vai ter como. Abraão praticamente morto. Sara estava idosa. Sara não estava praticamente morta, mas estava idosa, era mais nova que ele. Mas Abraão, cara, estava muito velho. E Abraão consegue ter um filho. O que a história aqui omite é o que a gente sabe. Eu sei aquilo que você sabe. E para quem esse texto foi escrito, todo mundo sabia também. Então, olha só, o podre da vida de Abraão e de Sara não está escrito aqui. Beleza? Olha só. Olha só que coisa maneira. Olha como é que Deus é misericordioso. O podre da vida de Abraão e Sara não estão contados aqui. Estão contadas as vitórias. É aquilo que você faz no seu Instagram. É aquilo que você faz na mídia social, beleza? Você conta as suas vitórias. Dificilmente você vai contar as suas derrotas. E o texto vai dizer isso. Porque você lembra que Abraão mentiu para não morrer. Porque ele chega num lugar, a mulher dele era bonita. E aí ele pensa assim, vão me matar, porque vão querer ficar com a minha esposa. Então ele mente, para disfarçar, para enganar. Depois ele vai ser repreendido pela galera lá do povo, com a mentira que ele comete. Quando é prometido um filho para Sara, uma descendência, Sara tanto não acredita que ela vai buscar na sua serva Agar uma possibilidade de ter filho. Lembra disso? Que primeiro vai nascer quem? Ismael. Ismael é um filho que nasce por conta da dúvida de Sara e da dúvida de Abraão também, porque se Abraão tivesse confiado totalmente, plenamente, o que ia acontecer? Ele dizia, não, cara, Deus vai dar um filho para a gente de qualquer maneira. Mas não, eles duvidam muitas vezes. Meus queridos, olha só, a história daqueles que são vencedores aqui no final das contas, já estou te adiantando o final do filme. É a história do Deus glorioso que insiste em amar e perdoar pessoas que são totalmente falhas e duvidosas como nós. Lembra, Jesus está no Monte da Transfiguração, Mateus capítulo 17. Jesus aparece glorioso, Moisés e Elias aparecem, os discípulos descem do monte, lá embaixo está rolando uma confusão. Vocês estão lendo a Bíblia, não estão? Lá embaixo está rolando uma confusão. Qual confusão que está rolando ali embaixo? Os discípulos de Jesus que não subiram ao monte, eles estavam tentando expulsar um demônio de um garoto, só que não conseguiram. E aí Jesus vai chamar os seus discípulos de geração que? Incrédula. Geração incrédula. Até quando eu vou ter que suportar vocês, sustentar vocês, dar suporte para vocês? Até quando? Jesus fala para o pai do menino assim, o que está acontecendo? Meu filho se joga no fogo, se joga na água. Meu filho tem isso desde pequeno, ninguém consegue curar ele. Será que você consegue, será que você poderia curar o meu filho? Jesus diz, se eu poderia, tudo é possível àquele que crê. Como que o pai do menino responde? Senhor, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Cara, como é que alguém pode crer e não ter fé ao mesmo tempo? Esses, meus irmãos, somos nós. Beleza? Quem de nós nunca teve uma crise de fé? Quem de nós, num momento crítico da vida, não duvidou? Quem de nós não acordou um belo dia da vida e disse assim, cara, será que isso é real? Será que eu estou vivendo isso mesmo? Será que Deus está ouvindo a minha voz quando eu oro? Será que Deus me escuta? Será que Deus me ama mesmo, permitindo que eu viva tal e tal situação na minha vida? Essa é a história dos heróis da fé. Pessoas que duvidaram, pessoas que viveram como todas as outras, mas ao mesmo tempo foram perseguidas pelo amor de Deus até o último dia das suas vidas. E olha que coisa maneira, eles receberam, mas eles não receberam a promessa toda. Então olha só, foi prometido para Abraão
que a descendência dele ia ser como as estrelas do céu, que a descendência de Abraão ia ser como a areia da praia de Taquatiara, que não dá para você contar cada grãozinho que tem ali. Você conseguiria contar? Essa foi a promessa para Abraão. Quantos filhos Abraão teve? Da promessa, beleza? 1 grão de areia foi dado para ele. Por isso que ele precisou acreditar. Ele creu que de Deus faria milhares e milhares e milhares, como fez. Hoje, nós somos também filhos de Abraão. Lembra de Jesus? Jesus vai dizer assim: olha, muitos virão do Ocidente e do Oriente e se assentarão na mesma mesa que Abraão. Abraão tem outros filhos que não são desse aprisco aqui, desse monte aqui. E é interessante que eles sejam alcançados também. Nós, hoje, por meio de Jesus, somos filhos de Abraão. Nós fazemos parte dessa multidão contada como estrelas no céu. Você, alguma vez, quando criança, ainda dá para ver o céu, galera? Ainda é possível ver o céu? Você ainda olha para o céu e vê as estrelas? Quando criança, você já tentou contar as estrelas do céu? Nós somos essas estrelas prometidas a Abraão. Nós somos a realização dessa promessa. Cara, olha que coisa tremenda, maravilhosa. Olha que coisa impressionante. Quando você olha para o restante da lista, tem uma hora que o autor de Hebreus, e aí você vai lá para o verso 30, aí fala de Moisés, aí fala de uma opção de gente. Você vai lá para o verso 30, o autor de Hebreus vai tentar mostrar para a gente assim: cara, eu podia estar contando essa história a noite toda, só que não dá tempo. Eu podia estar contando essa história para vocês também a noite toda, mas o culto tem que acabar daqui a pouco. Então, ele encurta a história. Tem tanta gente para citar: Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel. Essas pessoas aqui, meus irmãos, vocês conhecem. Todas elas são falhas. Gideão é um cara totalmente falho, beleza? Baraque é um cara duvidoso. Sansão, talvez a pior história de todas. Nessa lista de heróis, todas as vezes que eu olho para essa lista, eu vejo, cara, que não existe crente perfeito. Mas existe um Deus perfeito que aperfeiçoa os seus e não desiste de fazê-lo até o último segundo da sua vida. Quando você olha para a vida de Sansão, meu irmão, Sansão faz tudo errado. Sansão perde a visão. Sansão traiu a Deus diversas e diversas vezes. Sansão foi avisado. Sansão mesmo assim trai. No final das contas, depois de dar as costas para Deus e se lixar para Deus, pouco se importar com Deus, Sansão está cego num templo, que é o templo de um deus lá chamado Dagon, sendo zombado. Sansão vai fazer uma oração. Imagine se uma pessoa te traísse diversas e diversas vezes. Imagine se uma pessoa te rejeitasse diversas e diversas vezes, tendo você só sido bom com essa pessoa, e essa pessoa fosse mal com você a vida inteira. Se no último segundo da vida dessa pessoa, ela te pedisse alguma coisa, você ia fazer? Meus irmãos, Sansão, no último segundo da vida dele, faz uma oração para o Deus que ele rejeitou a vida inteira. E o que Deus faz? Ouve a oração de Sansão. Deus atende a oração de Sansão. Deus responde a oração de Sansão. E no último segundo, Sansão é um herói da fé. Pensa no ladrão na cruz, que foi para ser executado. Talvez tenha saído de casa, a família tenha dito assim: o cara vai para o inferno, pior pessoa do mundo, vai ser executada. Ninguém ouviu a conversa dele com Jesus.
Jesus diz para ele: hoje você vai estar comigo no paraíso. Hoje você vai ver aquilo que ninguém viu, aquilo que foi prometido. Hoje você estará comigo na glória. Essa história, poxa, é maravilhosa demais. Segunda e última lição desse texto, para eu acabar. Sei que você queria que eu ficasse contando essa história mais, mas eu vou terminar daqui a pouquinho. A fé bíblica não é, contudo, um chamado confortável. Então, saca só, a fé bíblica não é, contudo, um chamado confortável. Então, pode parecer assim: poxa, Deus então Ele é tão gracioso, por isso Ele vai tornar a minha vida perfeita, a ponto de o sofrimento não chegar pertinho da portinha do meu coração. Não, é exatamente o contrário que esse texto está falando. Quando você olha para a vida de Abraão, que recebeu aquela promessa e quase morto teve um filho, quase morto, Abraão teve que subir um monte para sacrificar o próprio filho. O sacrifício não acontece, mas a Bíblia aqui no livro de Hebreus vai dizer que Abraão mataria o filho porque ele sabia que Deus poderia ressuscitá-lo. Então olha que coisa maravilhosa, olha o tamanho da fé que foi forjada no coração daquele cara. Saca só, pensa na prova de Abraão. Abraão foi provado por Deus, mas Deus não sabia tudo que Abraão iria fazer? Sabia ou não sabia? Deus não sabe de todas as coisas? Deus não conhece o final da história? Por que Deus tem que provar a fé de Abraão, se Deus sabe o tamanho da fé de Abraão? Porque a fé só atinge determinados patamares quando ela é provada. Beleza? E por outro lado, ainda que Deus soubesse o tamanho da fé de Abraão, era necessário que Abraão soubesse também o tamanho da sua fé. Abraão vai entender que ele crê de verdade. E Abraão vai entender que aquele teste serve para que a fé dele fosse forjada, fosse colocada de maneira reluzente, lá no alto. Beleza, pensa nos problemas que você tem, pensa nas crises que você sofre. Pode parecer que isso não serve para nada, mas na verdade, isso está depurando o nosso coração, está limpando o nosso coração, isso está tirando todo o empecilho dos nossos olhos, para que a gente veja aquilo que a gente sempre deveria ter visto na nossa frente, que é a face desse Deus bondoso, cuidando de cada detalhe da nossa vida, até o fim. Essa que é a história. Quando eu olho para a história dos heróis da fé, o que eu vejo é a história de um Deus gracioso, que faz pessoas que são comuns se tornarem heróis, lembradas, não porque elas não desistiram de Deus, mas porque Deus não desistiu da vida dessas pessoas. Deus não desiste da sua vida, é isso que você tem que saber. A fé, contudo, não é um chamado confortável. Olha que coisa louca, no verso 30 ao verso 35, a gente vai ler várias coisas que Deus faz na vida desses heróis da fé, e pode parecer para a gente assim, então a vida de quem vive com Deus é vitoriosa. Vai dizer que as muralhas de Jericó vão ser derrubadas, foram pela fé, porque eles tiveram que rodar 7 dias, 7 vezes, até que no 7º dia a muralha foi derrubada. Então durante 6 dias foi pela fé. Beleza? Depois vai falar sobre Raabe, que acreditou no Deus do outro povo. Depois vai falar de Gideão, Baraque, Sansão. Vai falar de uma porção de gente. Vai falar daqueles que fecharam a boca de leões. Quem fechou a boca de um leão? Daniel, não é isso? Não foi o Danny Boy, mas foi o Daniel. E por isso que você tem esse nome, com certeza. Cara, Daniel fechou a boca de um leão. Mas Sansão fechou a boca de um leão também. O leão foi para cima de Sansão, Sansão matou o leão. Um leão foi para cima de Davi também. Davi matou um leão e uma ursa. Ele conta essa história. Então não foi só Daniel, foi Davi, foi Sansão. Várias pessoas, algumas passaram pelo fogo. Lembra dos amigos de Daniel? Quando a gente lê isso tudo, verso 34. Extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos pela espada.
Da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra. Então parece que tem muita vitória. Só que o verso 37 vai jogar água, né, na nossa frigideirinha e no nosso churrasquinho. Olha só, verso 37. Os mesmos heróis da fé foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. Olha que coisa louca, verso 34. Extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos pela espada. Verso 37. Foram mortos pela espada. Não é estranho esse negócio? Por que o texto está dizendo isso para a gente? Porque o texto está dizendo que a vida pela fé junta isso tudo: vitória e derrota, alegria e sofrimento. Tem hora que você é curado e tem hora que você sangra. E parece que aquele sangue não vai cicatrizar nunca. Assim que é a vida normal, essa é a vida de quem anda com Deus. E se alguns tiveram a boca do leão fechada, tapada, outros iam andar no Coliseu e seriam devorados por leões lá. Mas deveriam ter fé de qualquer maneira. E deveriam falar como os amigos de Daniel falaram: ainda que a gente morra queimado nessa fornalha, a gente não vai adorar nada que não seja o nosso próprio Deus. Meus irmãos, vocês vivem uma geração difícil. Contudo, é necessário que no meio de toda a incredulidade que está à volta de vocês, vocês mantenham firmes a fé de vocês. Única aplicação: mantenha-se firme, mesmo em meio às lutas. Você será grandemente recompensado. Esteja firme. Esteja firme com Cristo. Esteja firme mesmo em meio às tentações, às lutas. Viva como esses todos viveram, olhando para o final das contas. Meus irmãos, haverá um dia, esse dia já foi visto, esse dia já foi profetizado, na verdade já foi até vivido. João viu que no último dia nós estaremos com Cristo numa festa que vai durar para sempre. Você já foi a um casamento maneiro? Eu já fui ao casamento de Filipinho e Letícia. Cara, você não foi convidado. Aquela risada que eu dou. O casamento foi top, meu irmão. Além de tudo maneiro no casamento, tinha Hot Filadélfia para os convidados. Você já viu isso no casamento? Hot Filadélfia. Aquele molho teriyaki, aquela festa. Meus irmãos, aquilo que a Bíblia nos garante é a festa do Cordeiro de Deus, as bodas do Cordeiro. João viu eu e você naquela festa, celebrando e cantando ao Cordeiro de Deus que retirou os nossos pecados. Nós fomos vistos naquele lugar. Mantenha-se firme então, assim como o autor da carta aos Hebreus disse para aqueles homens, eu digo para vocês, meus irmãos, mantenham-se firmes na fé. Lutem até o último dia da vida de vocês, ainda que dê tudo errado, ainda que seja crítico demais, ainda que você sinta dor, ainda que você fique doente, ainda que aconteça qualquer coisa que pareça que Deus não se importa com você. Não é assim. Ele deu o seu único filho em favor dos seus amigos. Você hoje é amigo de Deus. Tenha a postura daquele que vive com Cristo. Diga não para o pecado, tenha coragem de dizer, tenha coragem de viver uma vida santa. Diga sim para Jesus Cristo, para a santidade, para a palavra de Deus, para o conselho dos seus pais, diga sim. Esse é o chamado do Evangelho para a nossa geração. Ainda que leões se levantem contra nós, nada pode parar a igreja de Jesus Cristo, certamente. E nada vai parar aqueles que creem no Senhor. Fique firme, ancorado na rocha. Em breve, Jesus voltará
te recompensará e fará novas todas as coisas. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra santa, Senhor. Muito obrigado pelas Tuas promessas santas, Senhor. Muito obrigado pela Tua graça santa que nos alcançou e pela Tua misericórdia que se renova todos os dias. Se ontem nós falhamos, hoje temos uma nova chance diante de Ti, Senhor. Se hoje nós falhamos, pedimos perdão mais uma vez e nos reconciliamos contigo, Senhor. Muito obrigado. Que a nossa vida resplandeça a Tua glória, que mesmo na nossa falta de fé, o Senhor nos fortaleça, que nós estejamos firmes no Teu Evangelho, até a volta do Teu Filho Jesus, até o retorno do grande Rei. Amém.